funcionando? Tá? Oi, tudo bom? Vocês estão servindo um cafezinho, uma água, né? Então, beleza. Eu vou ter que continuar aquela aula, que é a aula de Revolução Russa, então vamos lá, né? A aula é sobre Revolução Russa e a primeira coisa que a gente tem que falar é o que é revolução. Você sabe o que é revolução? Muitos vão falar assim, professor, revolução é uma mudança, revolução é o que a Terra faz, né? Quando ela gira em torno de si mesma. Mas revolução na história não é isso. A revolução na história é um processo que vai desembocar em algo violento e que vai haver mudança nas estruturas de uma determinada coisa. Quem diz isso é uma autora que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês, chama Hannah Arendt, tá? Nesse livro sobre a Revolução, tá? Se vocês quiserem ler um bom livro, ela vai falar o seguinte, que revolução é algo que muda as estruturas, muda muda tudo, tá? E é um processo em que há uma virada de quem mandava sobre quem era comandado. Então ela tem essa mudança e você tem uma mudança de regime, você tem uma mudança de status quo, você tem uma mudança de ideias, você tem uma série de mudanças. E é um ato muito forte, não é um ato simples, demorado, não, é um ato muito agudo e violento, tá? Então, sobre essa ideia, nós vamos trabalhar com a ideia de revolução. Do mesmo jeito que foi a Revolução Americana, a Revolução Chinesa, a Revolução Francesa, os conceitos modernos de revolução na história são esse tipo de revolução. A Revolução Industrial, que ceifou tanta vida também, né? Teve uma mudança econômica, ela foi uma mudança violenta, ela mexeu nas estruturas, tá? Houve um massacre dos cipaios, por exemplo, na Índia, em que a estrutura da Revolução Industrial, do imperialismo, né? Os cipaios que utilizavam ainda um sistema mais rudimentar de produção de tecidos, né? E houve uma revolta deles contra o sistema industrial. Quer dizer, em todas as revoluções houveram violência, houve violência, houve mudança, houve uma reestruturação do que estava anteriormente. Então vamos lá falar da Rússia, né? Da nossa amiga Rússia, né? Dos camaradas russos, né? A Rússia, a gigantesca Rússia, imagina, a Rússia é um país comprido assim, ó. Ela, no século XIX, ela ia da Polônia até quase da divisa com a Alemanha até o Japão, tá? Você imagina que ela tinha 22 milhões de quilômetros quadrados, tinha centenas de povos dentro dela, isso é um reino multiétnico, né? E ela era o equivalente a 1/6 das terras mundiais, a Rússia. Só que a Rússia é um lugar frio, um lugar que não é muito fértil, tá? Então eles estão sempre em busca de novas terras, em busca de novas estruturas, em busca de novas matérias-primas, né? Porque ela muitas vezes, mesmo sendo grande, boa parte dela é gelo, né? E uma parte não se aproveita, gelo e montanha, né? Não se aproveita para muitas coisas. Então, e a Rússia era comandada por um império, né? O império de 1613 até 1917, pela dinastia
né? Os mais importantes, a Catarina Romanov, né? Vamos dizer assim, a déspota esclarecida da Rússia. Mas lá no começo do século XIX, já no final do século XIX, os três mais importantes, mas os mais importantes, o Alexandre II, tá? E os dois filhos, o Nicolau I e o Nicolau II, né? Esses imperadores aqui, ó. Olha como eles eram bonitinhos, ó. Eles tinham barbinha, eles tinham coroa, tinham olhinhos azuis, né? Esse daqui é o meu imperador. Pode ser o Nicolau, pode ser o Nicolau II, pode ser o Nicolau I, pode ser o Alexandre I. Nós vamos usar o imperador como referência, tá? Então vamos lá. E lá era um absolutismo, né? Então o que é o absolutismo? Onde o rei manda em quase tudo, ele é basicamente um deus naquele local, né? Então ele fazia o que ele queria, ele impunha a lei, ele impunha assim. Então nos últimos reinados, tá? Houve o que houve, né? Houve uma forte censura, tá? Aos meios de comunicação, às leituras, da imprensa e os livros e os eram censurados, tá? Existia uma elite, tá? Dos boiardos, né? Quem que eram os boiardos? Os boiardos eram a Igreja Ortodoxa Russa, que até hoje é importante na Rússia, mas ela detinha, era um estado em que era um padroado, né, em que o rei ele deixava a Igreja Ortodoxa, o patriarcado russo, dominando a questão ortodoxa, ele não se intrometia nisso, né, mas tinha poder também sobre a escolha de quem era bispo, de quem era, né, dentro da Rússia. Né? Então, você tinha uma igreja ortodoxa muito forte, você tinha uma nobreza, né, e a família imperial, os boiardos, e eles tinham todos os privilégios, eles não pagavam impostos, tinham cessões de terra, tinha um monte de coisa. Tá? E a população da Rússia, a estrutura era essa, 80% da população da Rússia era pobre, quase que 60% de analfabetismo, e eles viviam em extrema penúria, fome, seca, pouca estrutura econômica, tá? Ainda tinha um sistema escravista, tá? E um sistema de servidão. Então a gente pode dizer efetivamente que durante muito tempo da Rússia imperial, tá? Até batida do século XX ali, até as beiras do século XX, era um sistema similar a um feudalismo, tá? Por conta toda a estrutura, essa população vivia nessa pobreza, a Rússia foi um lugar de muita revolta, muita rebelião. Então, houveram várias rebeliões camponesas. Tá? O primeiro grande golpe nos Romanov foram as rebeliões populares, onde ele começa a enfraquecer. Tá? Então, as rebeliões camponesas, elas desgastaram. Houveram várias rebeliões camponesas, dezenas delas. Tá? Elas acabaram por desgastar o regime e a Rússia acaba em 1870, mais ou menos, acaba o regime de servidão, tá? De servidão, quer dizer, do sistema feudal russo, vamos dizer assim, e teria uma indenização para eles pagarem por 49 anos a população. Tá? Isso já deixa um sistema extremamente enforcado do sistema econômico e popular, né,
deixaram por aqui com os imperadores, tá? Entretanto, também a Rússia ela buscava uma modernização, tá? A Europa já vinha toda no sistema da Revolução Industrial, da modernização das ferrovias, do crescimento do imperialismo. Podemos dizer que a Rússia era também uma corruptela desse imperialismo, era também uma potência populacional forte, mas era muito pobre junto à sua população, tá? Então, houve uma modernização da indústria, tá? Houve uma modernização, a criação, por exemplo, pelo Alexandre II, que reinou de 1858 a 1881, tá? Houve a criação da Transiberiana, uma ferrovia que cruzava de leste a oeste a Rússia, tá? Ele deu os alicerces para a industrialização, para a indústria de base russa, tá? Aumentou a exportação, tentou aumentar a exportação de trigo, de petróleo, né? Descoberta de petróleo na Rússia. O Nicolau II, tá? Que reinou de 1894 até 1917, ele buscou também uma abertura capitalista para a Rússia, tá? Só que, assim, a Rússia era um lugar fácil de ter uma expansão capitalista, de ter um domínio estrangeiro. Você tinha uma mão de obra barata, recebia nas contas dele menos de 1 rublo por hora, tá? Eles trabalhavam de 14 a 16 horas, tá? E o governo usava a polícia secreta para reprimir quem reclamava das situações, né? Isso não era a Okpara, né? Okpana, né? Não era algo muito agradável ser trabalhador na Rússia nesse período. Com essas ideias, acabam entrando na Rússia, né? Junto aos trabalhadores, dois grandes autores. O Lenin, que tem uma vasta literatura, o Marx, né? O Lenin, mas em especial as interpretações do Lenin sobre o Marx, né? E o Plekhanov também, que escreveu as 3 pontos e as 3 partes constitutivas do marxismo, né? Então, com as ideias do Marx, no Capital, que foi traduzido para o russo também, do Manifesto Comunista, que foi traduzido para o russo também, do Plekhanov, do Lenin, tá? Os operários, os trabalhadores se reuniram nos que eram chamados sovietes, né? Que era uma assembleia de trabalhadores, tudo que definiam as suas campanhas de luta, tá? E criaram em 1898 o POSDR, né? Que é o Partido Operário Social Democrata da Rússia. Né? Então ele era um partido social-democrata, nas bases da social-democracia, por exemplo, da Revolução, da social-democracia francesa, que tomou da Comuna de Paris, né? Da social-democracia alemã, da Rosa Luxemburgo, né? Lá de, né? Então, o partido foi criado em 1898, tá? Em 1903, no segundo congresso, houve um grande debate dos rumos que o partido ia tomar e surgiram duas grandes correntes, os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques, comandados pelo Martov, tá? Ele era o grande teórico deles. O Martov ele queria fazer como foi feito na Revolução Francesa, se associar à burguesia e, através das eleições, ir implantando aos poucos o socialismo na União na Rússia, né? Mas o que eles queriam também era derrubar o czarismo, tá? Isso eles tinham em comum. O Lenin já tinha a ideia de chegar à revolução através da disciplina, do estudo,
da implantação da revolução na base, no estudo e algo muito, muito capaz de mudar as estruturas da Rússia, tá? Então surgiram duas correntes, os mencheviques e os bolcheviques, tá? Eles, com essas ideias em 1903, em 1905, uma série de rebeliões aconteceram na Rússia, que também vão chacoalhar as estruturas do Império Russo e vão acabar levando a sementinha da Revolução de 1917. Aí eu já dando spoiler de quando vai ser essa revolução. Em 1905, tá, a Rússia, numa busca de expansão imperialista, de novas terras, novos mercados, ela se mete numa guerra contra o Japão. De 1905 a 1906, a guerra russo-japonesa, e ela sai derrotada. Mas sai derrotada, ela perde, quase que perde a saída para o mar, tá? No Oceano Pacífico ali. Ela perde a península de Kamchatka, ela perde as Ilhas Kurilas, né? Então, assim, ela perde um vasto território no leste, né? No Oceano Pacífico. E isso é humilhante para o povo também, né? E toda guerra demanda custo, demanda vida, demanda fome, porque no cenário da guerra toda a produção vai para a guerra, né? Não vai para a população. E o pessoal começou a ficar revoltado com isso, né? A população pobre, a Rússia se embrenhando numa guerra, né? E eles se reúnem no dia da mulher, lá, dia 3 de março de 1905. Eles cercam o Palácio de Inverno de São Petersburgo, tá? Com uma adesão gigantesca, tá? E eles pedem 4 coisas. Eles pedem a redução da jornada de trabalho, que era extenuante, para uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. O estabelecimento de um salário mínimo, tá? Que não tinha um salário mínimo, de 1 rublo por dia de trabalho, tá? Por dia, não era nem por hora. Educação gratuita, que não tinha na Rússia, tá? E obrigatória. E eleições para uma Assembleia Constituinte, tá? Então, eram reivindicações para a gente hoje justas, né? Só que o czar não gostou muito e ordenou que os soldados fossem lá e atirassem nessa população. Mais de 1.000 pessoas morreram, tá? Mais de 5.000 feridos, mulheres, crianças. E na história esse dia ficou conhecido como o Domingo Sangrento, tá? No meio a esses protestos, acabaram explodindo vários protestos na Rússia. O protesto mais conhecido foi a Revolta dos Marinheiros, tá? Em que eles tomam o encouraçado Potemkin, em 1905, o navio mais tecnologicamente desenvolvido na época pela Marinha Russa, tá? E eles reclamam dos tratamentos que eles recebiam. Eles recebiam chibatadas, eles recebiam uma série de coisas, né? Uma série de castigos corporais. E eles matam o comandante, tomam o navio, fazem uma revolução e explodem várias revoluções na Rússia, tá? Essa revolução, essa revolta, ela é bem representada no filme do Sergei Eisenstein, né? O Encoraçado Potemkin, 1900. Ele é um filme mudo, mas é um filme que conta toda essa história aí. E os sovietes também liberaram várias revoltas operárias, tá? Houveram vários massacres, a polícia secreta. Era um barril de pólvora a Rússia, né? E, mesmo assim, o Nicolau II ainda permanece por mais 12 anos no poder, tá? Outra coisa que levou à Revolução Russa, além de todas essas revoltas, foi a participação desastrosa da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Ela estava perdendo para a Alemanha, ela estava perdendo território, tá?
E o pessoal já não aguentava mais a guerra, e com o slogan paz, pão e terra, os mencheviques, liderados agora pelo Karansky, tiram do poder e prendem Nicolau II e toda sua família. A partir de agora, a Rússia não é mais um regime czarista. Só que, assim, a Rússia passa... E aí você tem a primeira Revolução Russa. A Revolução Russa, a Revolução de Fevereiro, tá? Em que os mencheviques consideram uma liberdade de associação, só que, contrariando a vontade popular, eles mantiveram a Rússia na guerra ainda, tá? E isso revoltou também boa parte da população. E quando Lenin volta do exílio, em abril de 1917, ele tem grande apelo popular, e através do bolchevismo, tá? Ele derruba ele derruba o governo do Karansky e tem a Revolução de Outubro, conhecida como Revolução Bolchevique, tá? E esse processo revolucionário vai radicalizando. Em 24 de outubro de 1917, no calendário juliano, uma nova operação armada, o governo é derrubado, tá? E com apoio de soldados, de marinheiros, de operários, tá? Sob a liderança de Lenin e do Trotsky, que depois vai ser chefe do Exército Vermelho, tá? Eles tomam o Palácio de Inverno, tá? O Lenin se instala no poder e ele estabelece algumas mudanças na Rússia, tá? Primeiro, ele retirou a Rússia da guerra, tá? Fez o Tratado de Brest-Litovsk, tá? Ele confiscou as terras dos nobres e do clero e distribuiu entre os camponeses, tá? Num trabalho coletivo e que a produção era deles, tá? Ele estatizou as indústrias, estatizou os bancos, as estradas de ferro, transformou a Rússia num estado laico, né? Separou a igreja do estado, tá? Ele adotou o calendário gregoriano, que antes era o calendário juliano, e ele permitiu que os pobres frequentassem teatro, frequentassem o cinema e as livrarias que não eram permitidos aos pobres. Tá? Qual foi o resultado disso? O país dividido. De 1918 a 1921, houve uma intensa guerra civil. Tá? E basicamente 5 exércitos, 5 ideias entraram em guerra. Os principais, o Exército Vermelho, tá? Basicamente os bolcheviques, o Exército Branco, que eram a burguesia mais uma frente internacional, tá? Liderada de potências estrangeiras como Estados Unidos, como os britânicos, como holandeses, como franceses em boa parte, tá? Por conta da guerra da Rússia, tá? Tinha os nacionalistas do Exército Verde, que queria a independência dos países. Tinha o Exército Azul, que queria o nacionalismo russo. Tinha o Exército Azul, o Exército da Separação das Repúblicas, e tinha as milícias negras, né, dos anarquistas da Rússia. Então, olha que balaio, parece um jogo de war, né? Tudo colorido. Então, dá uma grande guerra civil, todos esses são derrotados, e o vencedor é o Exército Vermelho, sob a liderança do Trotsky. Tá? Na vitória bolchevique, em 1922, em dezembro de 1922, é instituída a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com o país destruído e com o país precisando crescer economicamente, o Lenin vai instalar, tá? E as NEPs, a NEP, ela
faz uma abertura capitalista, tá? Para que possa ter um desenvolvimento na Rússia, tá? Só que sob o comando do Partido Comunista, do Partido Único, tá? E esse Partido Comunista, que era liderado já em 1922, já tinha seu secretário-geral, o Joseph Stalin, tá? O Partido Comunista dentro da Rússia, assim como o czarismo, tá? Ele suprimiu a liberdade de expressão e ele submeteu os soviéticos, aquelas assembleias de trabalhadores, tá? Às ordens do Partido Comunista, tá? Em 1924, o Lenin morre, tá? E existe um debate de quem vai substituir o Lenin. Ou o Stalin, que era o secretário-geral do Partido Comunista, que estava primeiro numa revolução dentro da própria União Soviética e depois uma expansão mundial, e o Trotsky, que pensava numa revolução permanente, em fazer sempre a revolução socialista e expandi-la pelo mundo inteiro. O Lenin sai vencedor, o Stalin sai vencedor, e o Trotsky acaba sendo assassinado na cidade do México, tá? Por divergências, e o Stalin, quando assume o poder, ele troca todo a direção do partido em oposição a ele, tá? O Stalin vai acabar criando as bases do seu regime, que vai até 1953, que é o stalinismo, né? O Stalin instaurou uma ditadura sangrenta, tá? A Rússia já vinha da Guerra Civil, mais ou menos com 4 milhões de mortos, tá? Então ele fortaleceu o Partido Único, tá? Até os partidos que eram de esquerda ele suprimiu, tá? Ele oprimiu os nacionalismos, ele obrigou todas aquelas repúblicas, Ucrânia, Tajiquistão, Lituânia, a falar russo, tá? Ele criou uma grande burocratização estatal para garantir base de sustentação do seu governo, tá? Quem era contra ele fazia os julgamentos forjados e forçando os opositores a assumir que eles eram traidores da pátria, e eles eram enviados para os gulags para fazer trabalho forçado. Tá? E ele suprimiu todas as liberdades que as pessoas tinham. Essa é a base do stalinismo. Tá? Ele aboliu o NEP, aquele sistema de abertura que o Lenin tinha colocado, e ele criou os planos quinquenais. Assim, eles iam remodelando a economia para ver onde estava pior, para dar mais ênfase. O que acontece? Sob o controle dele, tá, e das suas ideias, com os planos quinquenais, que o objetivo era aumentar tecnologicamente, modernizar a indústria e a agricultura, tá? Ele criou um sistema de cooperativa, tá? Com os kolkhozes, né? E ele obrigou todo mundo a estudar também, combateu o analfabetismo e instaurou cursos técnicos por todo o país, porque tinha uma necessidade industrial, tinha uma necessidade agrícola, tinha uma necessidade gigantesca, tá? de crescimento. E deu certo. Em 1940, a Rússia já era a terceira economia, a União Soviética. Em 1947, a segunda economia do mundo. Tá? Só que o mundo, a partir da Segunda Guerra Mundial, ele ficou dividido. E houve a expansão do socialismo, e o mundo foi separado em capitalismo e socialismo, gerando uma Guerra Fria, que isso vai levar a uma outra aula, tá bom? E legal, eu gostei de vocês e vamos para a próxima aula. Um abraço, tchau!